Amém, graça e paz, amados irmãos. O pastor já apresentou a gente, então estamos muito felizes de estar aqui. Vou estar falando bem devagar, porque o meu português não é excelente, né? Para os irmãos entender bem a mensagem que eu trouxe. Nós somos felizes de estar aqui e queremos de fundo do coração agradecer à igreja pela oportunidade, pela vida do nosso irmão Caio e a sua esposa, né, que foram tão carinhosos com a gente, foram lá onde estamos na casa visitando a gente e abençoaram as nossas vidas. Somos muito gratos, que o Senhor os abençoe. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor está fazendo. Então, nós estamos aqui no Brasil há já 1 ano e 5 meses, já foi muito tempo. Pela primeira vez estou aqui no Brasil, e 4 vezes já que estou vendo para o Brasil. A primeira vez foi em 2011, fiquei 6 meses. 2015 voltei, fiquei 3. 2017 ficamos 6 meses e dessa vez estamos aqui até agora. Mas o Senhor está em controle de todas as coisas. Ele que determina as nossas vidas, é Ele que decide. Amém. Que a vontade dele seja feita. Estamos com muita saudade do Senegal e queremos já voltar. Mas ainda nós não temos os recursos, né, que precisamos para comprar o bilhete de avião de volta e também recursos para assim chegar no Senegal, poder alugar uma casa. Então que os irmãos estejam orando para nós. Esses tempos que estamos aqui, estamos visitando igrejas, né, contando testemunho, né, as maravilhas do Senhor, né, pelo o avanço do reino do Senhor no Senegal, relatando também sobre o nosso trabalho para levantar mais parceiros na obra. Então estamos levantando 200 pessoas com R$ 30 mensual. Então que os irmãos estejam orando para nós. Irmãos, eu vou estar mostrando um pouquinho, um vídeo sobre nosso ministério, nosso trabalho no Senegal. E vou trazendo uma palavra, depois vou contar sobre meu testemunho, como eu encontrei o Senhor Jesus. Amém. Cantamos agora, né? Eu sou um milagre. Amém. Eu sou um milagre. Nós podemos cantar essa canção todos os dias nas nossas vidas, porque somos milagres de Deus. Você sabe, quando alguém se rende, alguém que se entrega ao Senhor, só isso basta um grande milagre. E eu posso cantar com vocês, eu sou um milagre. Jesus mudou a minha vida. Amém. E a Bíblia nos fala em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 17, né? Conhecemos muito bem. A Bíblia fala assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Aleluia. Eu vou pedir ao irmão mostrar algumas fotos sobre algumas crianças que chamamos de talibês. O irmão Caio, talvez, como ele já está trabalhando, sabe, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que ele trabalhou com senegalês lá em São Paulo. E isso me deu uma alegria de saber que tem alguém que está
trabalhando com o meu povo aqui no Brasil. Então, essas crianças se chamam de talibês. Vai mostrando. Então, talibês são discípulos. Em árabe quer dizer, literalmente, disciplina, né? Um discípulo. Eles são crianças entregues, né, pelos seus pais, por um marabu, que é um chefe, um professor de Alcorão, que ensina o Alcorão para essas crianças. Então, eles são entregues por seus pais, né, para eles aprender, para que esse marabu, esse homem, ensina eles sobre a educação islâmica e sobre o Alcorão. Por que eu estou mostrando essas fotos para vocês? Porque eu também já fui um dessas crianças. Eu já fui talibê. Eu nasci numa família muçulmana, praticantes. É uma família bem fanática e orgulhosa, porque fazemos parte da descendência um dos homens que levou o Islã no Senegal. Então, nessa família, todos os homens estudam o Alcorão. São obrigados de estudar o Alcorão, porque somos chamados a ensinar os outros. Ainda na minha vida tinha uma profecia. O meu avô, quando eu estava ainda na barriga da minha mãe, antes de ele falecer, ele profetizou sobre mim. Ele falou que vou ser um homem de Deus, um waliu. Ele falou para o meu pai que seu filho que vai nascer vai ser um waliu, um homem de Deus. Então, quando tem 7 anos de idade, o meu pai ele me confiou, me entregou ao seu irmão, que era um marabu, que ensinava o Alcorão. Era eu com meu irmão, Yaya. Só que meu irmão, ele não foi entregado, ele não foi dado a ele. Ele foi só confiado a ele. Ele tinha escolha, se de repente não quer mais estudar, ele podia desistir e voltar em casa. Mas eu não tinha essa escolha. Eu era obrigado. Eu era dado a ele como um filho. Ele era meu pai. E a gente chama o irmão do pai, a gente chama papai, nossa etnia. Sou da etnia Pular, dos Fulani, Fula. Então, esse meu tio me tirou da cidade onde eu nasci, eu com meu irmão, e levou a gente na roça, lá longe da cidade, para estudar o Alcorão, para que ele educasse a gente. Porque o meu pai, né, meus pais, eles acreditavam naquela profecia, que isso tem que ser realizado, mas eu tenho que estudar o Alcorão. O Alcorão, por aqueles que não conhecem, é o livro sagrado dos muçulmanos. Ele tem 111 capítulos, suratos. Então, ele é aprendido assim, em decoração, em memorização. Não é igual à Bíblia, que você abre em português, ou seja, francês, wolof, tem todas as idiomas, línguas, né? Que você lê. Não, você memoriza, decora o Alcorão tudo, aí depois vem a interpretação. Você tem que memorizar todos os 111 capítulos. E nós estudava na roça, nós estudava 4 vezes. Né? A gente recitava, na verdade, 4 vezes por dia o Alcorão. Era de manhã cedo, 5 horas da manhã, lá na roça, e lá por 9 horas nós saía nas ruas, mendigava, pedia esmola, como vocês viram nas fotos, as crianças pedindo esmolas, e as pessoas davam trigo, né, comida para a gente, para nós levar na casa do meu tio. Então, e na roça nós trabalhava na plantação dele também, capinava. Era nosso trabalho todos os dias.
nós era obrigado a fazer tudo, memorizar entre 5, 6 e 7 versículos por dia e trabalhar na plantação dele todos os dias, sair nas ruas pedir esmolas. Moramos 5 anos. No meio desses 5 anos, meu irmão já tinha desistido, ele já voltou pela família, porque ele sofreu muito. Um dia ele apanhou muito e ficou até doente. Aí minha avó foi lá, pegou ele e levou ele de volta em casa. Mas eu não tinha escolha, eu não podia voltar. Eu fiquei. Até que eu queria, mas não tinha escolha. Eu fiquei 5 anos morando na roça. Todo dia apanhava, todos os dias apanhava. Aí ficamos 5 anos, depois fomos morar na cidade grande, que é a primeira capital do Senegal, Saint-Louis. Fomos lá, moramos lá 2 anos. E nesses 2 anos, nossa rotina era todo dia assim, estudar o Alcorão, recitar os versículos 2 vezes por dia e sair nas ruas pedir esmola. Mas dessa vez não é trigo, é dinheiro. Então a gente tinha um valor que nós tínhamos que trazer todos os dias. A gente era obrigado a trazer 500 francos CFA para o marabu, meu tio, todos os dias. E se faltava, nós recebia de chicotadas. Então faltava 100, eu recebia 100 vezes. Se faltava 150, 200, recebia aquilo de chicotadas. Então a vida se tornou muito difícil e muito sofredora, muito mesmo. Todos os dias apanhava, se não é porque eu faltei a aula, cheguei atrasado, é porque não consegui memorizar os versículos, ou não conseguiu os 500 francos CFA. Então era uma vida muito complicada. Chegou até um dia, foi ali que eu realmente decidi de abandonar, de sair, de desistir. Foi quando eu cheguei atrasado, que eu já fiz isso várias vezes, eu apanhava, mas dessa vez foi pior. Porque cheguei atrasado na aula, não tinha memorizado os versículos e não tinha os 500 francos. Naquele dia, ele estava muito errado contra a gente. Ele pediu a gente entrar numa sala, num quarto, fechou a porta, mandou a gente tirar roupas, ficamos nua, sem roupa, sem nada. Pediu a gente deitar no chão. Ele pegou uma corda molhada, misturou com areia. Bateu tanto na gente naquele dia, que nós chorava, nós gritava de dor. Até chegou um momento, nossos corpos ficou adormecido. Nós não estávamos sentindo mais dor. Aí paramos de gritar. Aí ele continuou batendo na gente. A esposa dele correu, abriu a porta e segurou na mão dele. Falou para ele, para, eles estão morrendo. Você não está percebendo que eles não estão gritando? Ele se retornou e bateu na esposa dele. Porque era proibido na lei Sharia. Quando o mestre está disciplinando o seu discípulo, ninguém deve intervir. Isso é um pecado se alguém intervir. A partir daquele dia, eu decidi, eu falei, assim que eu vou chegar na minha cidade, vou conversar com meus pais, para eles me procurar um outro jeito de estudar o Alcorão. Aí Deus fez que mudamos naquela cidade, voltamos na cidade onde ele tinha pegado a gente, quando eu era criança, assim, de 7 anos de idade. Voltamos na cidade. Aí eu pensei, voltar lá eu vou poder morar na casa do meu pai. Vou só estudar o Alcorão, não vou precisar mais mendigar, não vou precisar fazer isso, não vou precisar de trazer 500 francos todos os dias. Eu posso ir só estudar o Alcorão e voltar em casa. Só que cheguei na minha cidade, isso não aconteceu. Eu fiquei
continuando morando com ele e fazendo mesmas rotinas. Aí um dia fui falar com a minha mãe, que eu tinha medo de falar com meu pai. Eu falei para minha mãe, eu vou falar com meu pai, porque eu quero que vocês me ajudassem. Eu quero que vocês procuram um outro jeito para me estudar o Corão, porque dessa forma é muito difícil. Aí eu contei para minha mãe que eu estou sofrendo, eu estou sendo maltratado todos os dias. Se é assim que tem que estudar sobre Deus, eu não quero. Aí pedi para ela falar com meu pai, mas ela me fez saber que não pode e que eu não posso falar com meu pai. Ela me falou, nunca faça isso, porque se você fala isso para o seu pai, o termo que ela usou era assim, ele vai te matar, porque você tem uma profecia, tem que ser realizada, você tem que estudar o Corão. Aí ela tentou me acalmar, e me aconselhando, falando assim, não, é assim que estuda, o seu pai também passou ali. Seu tio também, hoje ele é mestre, mas ele também sofreu muito para ser mestre. Isso é verdade. Porque para estudar o Corão, a gente apanha muito, muito mesmo. Muito. E eles sofreram. E tem alguns marabus que chegam até matar os discípulos deles. Isso aconteceu várias vezes no Senegal. É um problema que o governo do Senegal não está conseguindo resolver. Você vai no Senegal, em Dakar, a primeira coisa que você vê são essas crianças nas ruas de Dakar, com roupa suja, pedindo esmolas. Aí eles não fizeram nada para mim. Eu falei, tá bom. Eu falei para minha mãe, se vocês não me ajudem, eu vou fugir. Vou num lugar que vocês nunca vão me encontrar mais. Ela não considerou isso. Beleza. Alguns tempos depois, eu juntei um dinheirinho, eu com outro discípulo, e fugimos. Fomos na cidade de Dakar, o capital do Senegal. Fomos morar nas ruas. A vida se complicou mais. Morar nas ruas não foi fácil. Não era fácil, era uma vida difícil. A gente sofria muito. Nós não tinha onde dormir. A gente não é mais discípulo talibã para mendigar as pessoas, pedir dinheiro, comida. A gente é menino de rua. A gente é mal considerado na sociedade. Nós somos expulsos na sociedade. Então nós roubava para poder ter dinheirinho e comprar comida. Era assim nossas vidas na rua. Eu fiquei morando na rua quase um ano. Isso era em 2000. Lá para o fim de 2000, eu encontrei um amigo na rua que me levou numa casa de acolho. Ele me convidou a ir nessa casa. Ele me falou, Ibu, estamos indo numa casa de acolho. Lá tem comida, roupas. E as pessoas que estão lá, eles cuidam da gente. Então, a gente vai lá todos os dias. Tem café da manhã e almoço. Você quer ir? Aí eu fui pela curiosidade, fui com ele. Cheguei naquela casa, tinha tudo que ele tinha me contado. Só que ele não me falou uma coisa. Ele não me falou que essa casa era a casa dos cristãos. Era missionários. Aí chegou num momento, nós devíamos entrar num quarto, numa sala, para escutar sobre Jesus, sobre a Bíblia. Aí entramos na sala. A primeira coisa que eu percebi na sala, eu vi a imagem de Jesus crucificado na cruz. Imediatamente eu me senti mal. Eu falei para o meu amigo, vamos sair daqui. Porque somos muçulmanos. E esses aí, eles não são muçulmanos. Eles são cáfiros. Vamos embora. Eles são pagãos, esse gente. A gente não pode ficar aqui. Aí ele insistiu para que eu ficasse. Ele me falou, não, fica, Igor.
Você vai ver, é legal. A gente canta em Wolof, é muito divertido, não tem problema, não. A gente vem aqui todos os dias, ninguém é obrigado a aceitar nada, fiquei. Aí, de repente, chegou uma mulher. Essa mulher chegou com um livro na mão, um livro verde, que é o Novo Testamento no nosso idioma nacional do Senegal, que é o Wolof. Aí ela falava Wolof, conversou com a gente, isso já atirou a minha atenção. Eu falei, uau, uma branca que fala nossa língua, nosso idioma, eu quero ouvir o que ela vai falar. Aí ela começou a contar a história. No início ela contou a criação, como Deus criou a terra, o mundo. Então, eu ouvindo isso, pensei, bom, ela deve estudar o Alcorão para saber sobre essas histórias. Eu falei, eu não sabia que eles conhecem Deus. Aí continuei frequentando aquela casa. Com o tempo, fui ouvindo mais histórias sobre Abraão, Moisés, Salomão, os outros profetas. Para mim não era novidade, porque eu pensei, ela conhece o Alcorão para poder dar histórias sobre os profetas. Eu achava que era o Alcorão que ela está contando. Aí depois nós fomos aprender sobre versículos, a gente recitava versículos também. Foi ali que eu memorizei vários versículos no nosso idioma. E tinha alguns versículos que chamavam a minha atenção. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, essas palavras foram novidade para mim. Continuei. Só que um dia aconteceu que ela recitou sobre João capítulo 3,16, que era um problema para mim, que é um problema para um muçulmano. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu único filho. Hey! Eu levantei na hora e falei para ela, cala a boca. Eu mandei ela calar a boca. Aí os outros me seguraram. Ei, assenta aqui, fica calada, quietinha aqui. Deixa ela falar. Eu falei, você não pode falar isso. Eu repreendi ela para não falar isso. Porque isso no Alcorão é proibido, é blasfêmia falar nisso. Eu não entendia. Aí ela me acalmou, continuou falando, eu escutei. Aí ela me falou, depois nós conversamos, ela me explicou, tempo passaram, foi frequentar aquela casa, comecei realmente a gostar, no início não gostava, mas comecei a ter gosto de gostar daquela casa. A curiosidade chamou a minha atenção de saber mais sobre a Bíblia, sobre Jesus, porque quando eu descobri que essas histórias estão na Bíblia, isso era uma surpresa para mim, porque eu nunca ouvi sobre a Bíblia, porque para mim o único livro que fala de Deus é o Alcorão. Mas eu descobri que tem um outro livro que fala de Deus, que é a Bíblia. Aí fui frequentando aquela casa. Comecei a ter interesse. Por quê? Porque depois que eu descobri a Bíblia, depois que eu descobri Jesus do lado da versão bíblica, eu comecei a ter confusão na minha cabeça e dúvidas sobre a minha religião. Aí comecei a me perguntar, por que eles nunca contaram isso para a gente? Que eu conhecia quem era Jesus, Isa ibn Maryam, Jesus, o filho da Maria. Jesus fez tantos milagres, né? Mas não falava sobre os ensinamentos de Jesus. Agora eu descobri ensinamentos de Jesus. Isso tocou meu coração. Porque eu descobri que ninguém falou do jeito que Jesus falou. Ninguém falou dessa forma. Nem Abraão, Ibrahim, Halilullah,
Abraão, o amigo de Deus, não falou que ele é o caminho, a verdade, mas Jesus disse: eu sou o caminho. Aí isso tocou a minha vida, eu comecei a ter dúvidas. Eles tinham me ensinado que os cristãos, os cáfiros que a gente falava, os cáfiros, eles lutavam contra o Islã, eles não acreditam em Deus, eles são pagãos. Mas agora eu descobri que os cáfiros acreditam em Deus e seguem Deus, e tem um livro que fala sobre todos os profetas e sobre Jesus ainda. Comecei a ter interesse a ser cristão. Só que eu tinha medo dos meus amigos na rua, eu tinha medo da minha família. Eu falava assim: o que eles vão fazer comigo? O que a minha família vai fazer comigo? Eles vão me matar. O meu pai vai me matar se eu me converte. Aí tinha na rua, nós tínhamos um gangue, um grupo, né, de meninos de rua, e tinha um chefão. Esse chefe, ele já tinha ameaçado a gente, ele tinha falado assim: se eu vejo de novo alguém naquela casa de madame, recitando versículos para ganhar bala, roupa, vou matá-lo, porque eu era o melhor que recitava versículo para ganhar bala e roupa. Aí, um dia fomos convidados no culto, pela primeira vez foi assistir um culto. Na pregação, depois da pregação do pastor, o pastor fez uma chamada para quem quer entregar sua vida a Jesus. Eu estava ali, junto com o grupo, né, a gangue, com o chefe também. Eu queria levantar, mas eu tinha medo dele. Aí o pastor foi insistindo na chamada dele, o nosso chefe levantou, foi, e a gangue tudo levantou também, foi atrás dele. Fomos na frente, recebemos a oração do pastor, entregamos nossas vidas a Jesus, saímos fora. O chefão olhou para todo mundo e falou assim: capaz que eu vou fazer isso, nunca vou trair a minha religião. Eu, cristão, nunca. Aí cada um começou a repetir mesmo as coisas. Aí ele olhou para mim e falou: e você, Ibo? Eu tinha medo dele, falei: eu também, eu estava só... Não, estava fingindo, coisa assim. Mas, na verdade, eu tinha entregado a minha vida a Jesus. Ali que a minha vida começou a mudar. Eu recebi o discipulado dos missionários, né? E fui batizado em 2001, dia 22 de abril. No dia do batismo, era felicidade, saímos nas ruas, atravessando nosso bairro, para ir na praia e receber o batismo com nossas roupas brancas, cantando hinos em Wolof, louvando a Deus. Isso provocou os muçulmanos do nosso bairro. Depois do batismo, no dia ou outro, a gente estava dentro da sala, curtindo nossas fotos do batismo e nossas bíblias que a gente tinha ganhado, que era cheio de desenho que a gente não sabia ler. Aí, de repente, houve uma grande barulho, pessoas jovens entrando, gritando, cada um uma coisa na mão e falando assim: cadê os traidores? Aonde eles estão? Vamos matá-los, saem daqui. Eles foram lá, tiraram a gente fora e bateram na gente. Alguns deram tapo na gente. Eles falavam assim, perguntavam para a gente: por que vocês fizeram isso? Por que vocês traíram? É por causa de quê? De dinheiro? O que eles prometeram para vocês? Viagem? Dinheiro? Aí eles gritavam assim. E nós falávamos assim: não, nós entregamos nossas vidas, não é por interesse, é porque Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os missionários ficam sabendo, foram lá chamar a polícia foi intervir. Eles mandaram para a gente sair da cidade, para se esconder por alguns tempos, até eles acalmaram as coisas. Fizemos isso, depois voltamos. 3 meses depois, o meu irmão Yaya descobriu aonde eu estava. Descobriu que eu era cristão, me denunciou a família. Minha mãe mandou meu tio
que é o irmão dela, para ir me pegar. Ele foi lá, me pegou naquele dia na mão, falou assim: vamos embora. Você não pode ficar aqui com essa gente. Eu chorei, falei: tio, eu não quero ir em casa. Eu quero ficar aqui com os cristãos. Eu quero ser cristão. Ele me falou: você é criança, você não sabe o que está falando. Vamos embora. Eu tinha 16 anos. Ele me pegou de força e me levou. A missão não podia me ajudar, porque eu era menor de idade. Ele me levou de volta na casa do meu pai. Eu tinha medo que eles me levassem de volta na casa do meu tio, do outro tio que era Marabu. Mas cheguei lá, o meu tio, o irmão da minha mãe, tinha já intercedido, né, ou pediu para o meu pai não fazer isso. Eles me deixaram em casa. Fiquei morando 3 meses ali com a minha família. Através da influência da família, eu comecei a voltar para o Islã. Comecei a me afastar de Jesus. Fiquei 3 meses lá. Mas um dia eu estava sozinho num lugar. Eu fiquei cantando aqueles hinos em Wolof. Eu fiquei pensando sobre aquelas palavras, ensinamentos de Jesus. Eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, se Jesus é a verdade, se Ele é o caminho, eu quero voltar com os cristãos. Eu quero ser discípulo de Jesus. Eu fui falar de novo com a minha mãe. Falei: mãe, eu quero voltar lá. Eu quero que vocês me dêem permissão. Ela me falou: nunca nós vamos te dar permissão. Você quer ir? Vai embora sozinho. Você não precisa da nossa bênção para voltar lá. Eu fugi dessa vez da casa do meu pai. Só que eu não podia voltar na missão. Eles não iam me aceitar. Eu ia trazer problemas para eles. Eu fui me esconder num lugar, numa outra cidade perto da cá. Fiquei morando lá 6 meses. Quando as coisas acalmam, eu voltei pela missão. Depois tempo passaram, eu liguei a minha família e falei para eles aonde eu estava, que eu voltei com os cristãos. E uma palavra que eles me falaram, meu tio ainda, e sempre a mesma palavra que ele repetia para mim: você quer ser cristão? Esse é o problema. Você vai se arrepender um dia e vai ser tarde demais. Meu pai foi ver o marabu dele para pedir conselho, para ver o que tem que fazer comigo. O marabu dele falou para ele: deixa ele tranquilo, não faça violência com ele. Quando ele cresce, ele vai se arrepender, vai voltar, porque tem uma profecia. Eles acreditavam nisso. Anos passaram, 10 anos passaram, nada aconteceu. Nunca me arrependo, nunca me arrependeu. Aí meu tio me chamou a minha atenção, me perguntou: você não pensa voltar? Você não quer voltar para o Islã? Eu falei para ele: tio, eu nunca vou voltar. Eu sou cristão. Eu aprendi coisas, vi coisas em Jesus que não me permite voltar atrás. Eu não quero. Ele ficou zangado. Mas estava no tempo que eu estava vindo para o Brasil pela primeira vez. Ele me falou: vai, quando você volta a gente conversa. E eu lembro as palavras que ele me falou: você não quer casar um dia, você não quer ter família, você não quer ser alguém na vida. Aí eu falava sim. Ele me falava assim: com essa gente você não vai ter nada, você não vai ter família, você não vai ter nada, porque eles não te amam. Aí eu respondia sempre assim para ele: tio, Deus vai me dar tudo isso. Aí ele me olhava e falava assim: você é teimoso, vai. Eu nunca me arrependo de ser cristão. E Deus me deu tudo isso, que a minha família pensava que eu não vou ter uma família. Deus me deu uma família. Deus me deu uma família. Fui discipulado com os missionários, me ensinaram a ler, escrever em francês, né? Fez Jocum, depois fez a teologia, foi consagrado pastor. Hoje estou na mesma casa onde eu fui resgatado. É lá que eu estou ministrando hoje. É lá que eu estou fazendo o ministério. Amém, irmãos? O Evangelho muda a vida, transforma a vida da gente. Amém?
eu quero mostrar um vídeo, tá, sobre nosso trabalho. Jesus disse, vou lendo uma palavra em Mateus, você pode abrir sua Bíblia, Mateus 19. Mateus 19. Eu fui no Lucas. Vamos ler a partir de 27. Vamos ler o versículo 27, depois vamos pular para ganhar tempo. 27, ou 19, 27. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que nós vamos ganhar? Era a pergunta dos discípulos. Estamos te seguindo, Jesus. Agora, o que vai ser para nós? E Jesus disse assim: e todos os que, por minha causa, deixaram casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho ou terras, receberão 100 vezes mais e também na vida eterna. Quem crê em Jesus não será decepcionado, disse Romanos capítulo 10, versículo 11. Não será decepcionado, porque Jesus diz: quem me confessará diante dos homens, eu vou confessar a ele também, né? Diante dos anjos, diante de Deus. Aleluia. A minha família não esperava muitas coisas em mim. Eles pensavam que eu vou me perder seguindo esse caminho, que eu vou me perder, mas não aconteceu. Eles pensavam que eu ia cortar o relacionamento, mas isso não aconteceu. Sabe que antes de casar com minha esposa, Natália, nós fomos visitar a minha família. Eu fui apresentar a ela a família. E naquele dia foi uma surpresa grande para eles. Foi um impacto, porque eles não esperavam que eu ia fazer isso. Apresentei eles a Natália. E uma palavra que meu pai falou para a Natália. Ele falou assim: Natália, esse aqui era para ele seguir esse caminho. Era para ele ser um waliu, um homem de Deus. Era para ele estudar o Corão, mas ele escolheu o seu caminho. Sabe a palavra que falou? Os seus... Ele usou esse pensamento africano. Os seus, como fala, fetiche fala, né? Era maior, mais forte, mais poderoso que o nosso. Quer dizer, vocês ganharam. Vocês ganharam. Seus deuses são maior que nós. São mais poderosos. Nosso Deus, Ele é poderoso. Amém. Quando a gente fica firme, fiel nele, Ele vem com a intervenção. Ele vem para salvar nós. Ele vem para mudar nossas vidas e nos dá vitória. Aleluia. Amém. Amém. Pode deixar o vídeo, mostrar sobre nosso ministério no Senegal. Turu Yesu kabari dole.
yàlla ko may tur bi gën a rëy te kawe ci tur yi waaw waaw ca kaw asamaan ak ci suuf si ci suufi ci turu Yeesu bépp mbindeef su ko jébalu waaw waaw bépp làmmiñ seede tey ne Yeesu mooy borom bi ñoo leen ñu ñaan turu Yeesu ka bari doole Amen. Amen. Então, esse é o nosso ministério no Senegal. Pastoreamos a igreja, trabalhamos com os meninos de rua. Eu já fui menino de rua, então não esquece os meninos de rua. E trabalhamos com as crianças do nosso bairro, na evangelização. Que os irmãos estejam orando por nosso ministério no Senegal. Eu queria cantar uma música aí, em Wolof. Amém.